Nosso encontro hoje é para falar sobre planejamento e controle do estoque. Introduzindo esse tema, nosso objetivo é que, ao final desse encontro, você possa ter em mente os fundamentos e objetivos, razões para se manter o estoque e como essa gestão administrativa é importante dentro do contexto da administração das empresas. Então, nós queremos caminhar dentro desse processo e, ao final do encontro aqui, poder ter muito claro aí todas as características e fundamentos aí sobre planejamento e controle de estoque. Quando nós traçamos, então, planejamento, nós nos lembramos e recordamos das funções da administração. E quando nós falamos planejamento e controle, duas facetas das funções administrativas muito claras para nós, muito claras. Planejamento, estabelecer objetivos e metas, administrando, olhando para o futuro. Controle, pensar nos resultados, pensar naquilo que deu certo, feedbacks. Então, administrar pensando se o caminho está sendo correto. Então, quando nós pensamos planejamento e controle do estoque, nós estamos querendo falar da gestão da administração com o olhar voltado para esse relacionamento entre a empresa e os seus materiais e produtos. Como dar e como fazer essa gestão administrativa. Pensando nisso, podemos aqui trazer um resumo do fundamento. A ideia é o seguinte: olho para o meu estoque, eu olho para a minha atividade empresária e eu verifico quais são as vantagens. Eu devo manter estoque? Eu não devo manter estoque? Qual é o tipo de aplicação em compras que eu vou utilizar? Qual vai ser o meu sistema de compras que eu vou utilizar? Como eu vou fazer o meu controle dos níveis? Eu vou ter estoque suficiente para lidar com oscilações do mercado? Então, este olhar sobre essa gestão da empresa e suas mercadorias é aquilo que nós chamamos de administração da produção. Verificar como eu tenho os materiais, por que eu tenho os materiais, como eu deveria fazê-lo. Então, a partir disso, eu posso estabelecer um planejamento com uma perspectiva e um olhar voltado à gestão do meu estoque. Então, esse é o fundamento, a base dessa estrutura da administração da produção. E quando nós pensamos, então, no conceito, o que é estoque, não é? Então, o que é essa estocagem? Eu já vou falar, inclusive, um pouco mais à frente, nesse encontro mesmo, sobre armazenagem, sobre local de guardar as mercadorias. E o estoque, ele ganha uma dimensão conceitual. Por quê? O estoque, ele trata de todas as mercadorias, sejam matérias-primas, produtos acabados, materiais de uso e consumo, necessários para a atividade administrativa e empresarial direta ou indiretamente. Então, o que é estoque? São todas as mercadorias que a empresa necessita para a sua atividade econômica e elas vão estar diretamente ou indiretamente ligadas à minha atividade. Então, estoque é essa reunião, esse conjunto dessas mercadorias, mas não só elas em si, mas todo o aspecto de gestão que as envolve. Então, quando nós pensamos neste conceito, nós pensamos no conceito moderno da administração da produção, que é um olhar sobre tudo, sobre a gestão, não só sobre a matéria-prima, o produto ali nos pallets, o produto ali nas prateleiras, não, mas todo o componente que está por trás de uma boa gestão do estoque, quer seja a sua administração direta, quer seja uma administração indireta. Inclusive, a pandemia do Covid-19 revelou para a administração da produção algumas necessidades importantes, alguns pontos sensíveis. Inclusive, falaremos aqui em Encontro Futuro um pouquinho mais sobre isso, sobre
demanda, previsão de demanda e essa gestão sobre o estoque. Conceitualmente, já sabemos o que é estoque. Podemos, então, listar algumas razões. Por que que eu mantenho o estoque? E aqui não há defesa do estoque, né? É claro que nós, quando falamos, olha, por que existe estoque? Quais são as razões para se manter o estoque? Evidentemente, com um olhar administrativo. Claro, a empresa deve questionar se ela mantém ou não mantém o estoque. Então, isso também é matéria de gestão e planejamento da empresa. Mantém ou não mantém o estoque? Mas quero listar com vocês algumas razões para se manter o estoque. Primeira, atendimento. Com o estoque, eu tenho um atendimento contínuo. Logo, não haverá ruptura do meu atendimento. Todas as pessoas serão bem atendidas, já que não vai faltar o produto. Quantas vezes você está aí e clicou, né? Então, temos que falar de acordo com a nossa atividade. Clicou, visualizou um site e vai efetuar aquela compra, de repente, está lá, produto indisponível. Que tristeza é olhar e ver produto indisponível. É a mesma reação quando nós temos a oportunidade de nos dirigir pessoalmente até um estabelecimento e lá não encontrar o produto. Então, a primeira razão para se manter o estoque, atendimento. Vamos pensar na segunda razão, economia da produção. Vamos pensar aqui na matéria-prima. Se eu mantenho estoque, eu tenho a possibilidade de ter uma economia produtiva. Eu consigo economizar, já que eu penso de maneira direta em comprar bons lotes para conservar certa determinada mercadoria, fazendo com que eu economize na minha produção, isso direcionado às minhas matérias-primas. Outra razão para se manter o estoque é o exercício logístico, pensando na logística como a logística moderna, que vai olhar a gestão da cadeia de suprimentos. E ao olhar a gestão da cadeia de suprimentos, eu consigo ter uma visão, ali, essa visão 360 graus, sobre toda a cadeia produtiva da minha empresa. E através dessa gestão da cadeia de suprimentos, o estoque ele vai contribuir para que eu tenha uma gestão equilibrada, uma gestão focada em atender a demanda e também com redução de custos. Outra importante razão aí para se manter o estoque é a proteção contra a alteração de preços no mercado. Então, já que estamos falando de estoque, estamos vivendo esse momento aí de retomada econômica pós-Covid, mas com muitas dificuldades ainda de restrição, mas no início da pandemia, né, nós estamos em agosto, lá em março, início da quarentena, né? Quantos produtos aí tiveram alteração de preços? Por quê? Demanda muito alta, dificuldade de abastecimento, a indústria com dificuldade no fornecimento de determinados produtos. Quem tinha estoque faturou legal, né? Quem tinha estoque pôde faturar, quem não tinha teve que conviver com essa alteração de preços aí. Por quê? Quem não tinha estoque tinha que comprar uma mercadoria mais cara, mas quem tinha estoque competia ali no mesmo preço, né? Então, razão para se manter o estoque. Outra razão para a manutenção do estoque é o ressuprimento. Então, ter uma cadeia sempre abastecida, ter aí uma disponibilidade de abastecimento sempre. Ou seja, a indústria vai manter sua atividade contínua e eficaz. Por último, podemos mencionar aqui uma das razões para a manutenção do estoque, por motivo de força maior. Nunca se sabe o que pode acontecer. Está aí o Covid-19, né? A Covid-19, para nos revelar que coisas acontecem. Então, não só isso, mas enchentes, pragas, né? Falando ali de alimentos, calamidades públicas, grandes chuvas, granizo. Então, uma das razões que eu posso
me apropriar para a manutenção do estoque é para me prevenir contra razões de força maior. Então, depende da minha atividade econômica, esse é um fator importante para ser levado em consideração. Se nós já sabemos o que é o estoque, já sabemos, e pudemos pontuar sobre a gestão do planejamento e controle, falamos um pouco sobre as razões para a manutenção do estoque. Antes de falarmos sobre armazenagem, é muito importante aqui falar de alguns objetivos para a manutenção do estoque, né? Então, podemos traçar aqui alguns objetivos para a manutenção do estoque. Quando pensamos no objetivo do estoque, nós temos que pensar que o conceito de empresa é aquele conceito que nós podemos resumir aqui como uma organização que visa o lucro. E isso é importante porque muitas vezes a atividade econômica me leva a um grande investimento em estoque. Quantas empresas têm mais dinheiro investido nos seus estoques do que na área de venda ou do que na própria relação de venda? Por isso que quando pensamos nos objetivos do estoque, eu gostaria de listar ou compartilhar 3 objetivos do estoque. Pensando na administração da produção e pensando nessa ideia de planejar e controlar o estoque de maneira moderna. O primeiro objetivo do estoque é fazer com que a empresa tenha um custo reduzido. O primeiro objetivo do estoque é a redução de custos. É claro, parece um pouco antagônico ou às vezes paradoxal, mas quando nós falamos que manter um estoque, o objetivo do estoque é redução de custo, esse antagonismo talvez seja porque quando pensamos sobre a ótica da gestão financeira, comprar uma mercadoria envolve saída de dinheiro. Mas uma boa gestão, um bom planejamento e controle do estoque faz com que eu tenha redução de custos. Por quê? Eu vou comprar melhor, eu vou dimensionar melhor, eu vou usar melhor o meu investimento. Então, o primeiro dos objetivos do estoque é a redução de custos. Segundo dos objetivos do estoque é a competição no mercado global. Sim, manter ou não manter o estoque, ter um estoque de uma maneira equilibrada, com redução de custos, é um diferencial competitivo do mercado. Então, segundo grande objetivo do estoque, é dar à empresa o engajamento necessário para competir aí no mercado. Aquela empresa que tem o produto, que tem disponibilidade de enviar, que tem disponibilidade de fazer, ela tem um diferencial de mercado extremamente relevante. Segundo, então, o objetivo do estoque é competição, né? Esse engajamento competitivo no mercado. Terceiro objetivo do estoque é o atendimento ao cliente. Parece até óbvio, né, essa questão, já que o cliente é peça-chave, peça fundamental em toda a atividade administrativa, mas é um dos objetivos do estoque. Atender bem o cliente, atender o cliente quando ele necessita, atender o cliente quando ele mais precisa do produto, ter o produto quando ele quer.
Ter produtos disponíveis é um dos objetivos do estoque. Inclusive, sobre cliente, a pandemia nos revela também que nós podemos dizer que o consumidor está passando por mais uma das transformações, como todo desenvolvimento humano, através das épocas, né, sofrem modificações. Quando nós pensávamos no consumidor, né, há um tempo atrás, né, há 30 anos, quando o Código de Defesa do Consumidor foi editado, o consumidor estava satisfeito com apenas uma cor de produto, um tipo de produto. E quando ele adquiria um produto, pensava num produto, ele pensava em ficar com aquele produto para sempre. Só para a gente pontuar, aqui não é o momento de fazer esse estudo analítico da evolução do consumidor, talvez em um próximo encontro falemos sobre isso, mas hoje o consumidor ele tem um outro perfil, ele tem um smartphone na mão, ele tem lá os buscadores de preço, ele tem mais informações e ele quer algo personalizado. Então, um dos objetivos do estoque é poder atender a esse cliente. Não importa o perfil, não importa o tipo, atender com a maior qualidade possível. Então, podemos aqui concluir o nosso pensamento neste encontro, traçando aqui 4 momentos daquilo que nós estudamos hoje. Primeiro momento, o que é estoque? Vimos o conceito de estoque moderno. Toda essa noção de que o estoque não é apenas as mercadorias que estão organizadas, mas é todo o processo da gestão, passando inclusive por sistema. Segundo grande momento aqui, que pudemos compartilhar nesse encontro. Razões para se manter o estoque. Listamos algumas razões de manutenção do estoque. Inclusive, explicitando que essas razões podem e devem ser questionadas quando nós pensamos na gestão do estoque. Terceiro momento, quando nós, então, pudemos traçar os objetivos do estoque. 3, e nós podemos aqui repeti-los. Redução de custo, competitividade, excelência no atendimento ao cliente. O 4º momento, esse momento de concluir planejamento e controle de estoque com todos os seus fundamentos e conceitos. Então, planejar e controlar o estoque. Peça fundamental na gestão administrativa, um bom controle da empresa.